Aula de variância desvio padrão, e na agenda dessa aula nós veremos o que é variância amostral, o que é variância populacional, desvio padrão amostral e desvio padrão populacional. E o porquê que é tão importante a gente estudar a variância. E a variância, o próprio nome já diz, né? Quanto mais irregular algo é, quanto mais irregular uma série de dados é, maior vai ser a variância. E a gente aprende e a gente utiliza a variância e desvio padrão na análise de mercado porque na maioria dos casos a média é uma métrica inútil ou uma métrica com pouca utilidade. Por que eu digo isso, né? Por que a média não vai ser uma medida tão boa? Imagina que você é o dono de uma loja de carros, né? Uma loja de carros que só vende carros de alto padrão. E você tem 3 funcionários. Um funcionário vende todos os meses 6 carros, o outro funcionário vende 4 carros e o terceiro funcionário vende 5 carros. Então, no total, eles venderam 15 carros, então cada um, dividido por 3, cada um na média vendeu 5 carros. Agora, imagina que você tem um outro cenário onde os seus 3 funcionários, um vende 8 carros, o outro vende 7 carros no mês e o outro vende 0. A média dessas duas amostras é a mesma. Em ambas as amostras, a média foi de 5 carros, porém há uma dispersão muito grande. Você como um gestor, como um líder, claramente você consegue ver que, bom, aqui os funcionários eles têm uma performance similar e aqui os funcionários têm uma performance muito diferente. Tem um que não está vendendo nada, será que ele está trabalhando? Será que ele está aplicando a metodologia que a gente ensinou? E tem outro que está vendendo muito mais, que precisa ser recompensado por isso. Então, nós estudamos a variância e o desvio padrão, que são muito parecidos, principalmente quando se trata de interpretação de dados, porque nem sempre a média vai ser uma métrica muito boa. Então, vamos à definição do que seria a variância e aí a gente já faz alguns exemplos aqui. A variância é uma medida de dispersão que indica o quão distantes os valores de um conjunto de dados estão em relação à sua média. Isso aqui é muito importante porque o primeiro passo, quando a gente quiser encontrar a variância de algo, é saber a sua média. Então, a variância é sempre em relação à média. O primeiro passo, você sempre precisa identificar a média daquela série de dados. Seja a nota de alunos de uma escola, seja o retorno médio daquele grupo de investidores, seja a quantidade de carros que foram vendidos, independente do que se trata aquela série de dados, você precisa identificar a média. Em outras palavras, ela mede o quão espalhados os dados estão, indicando a variação dos dados em torno da média. A gente tem 2 tipos de variância, isso aqui é muito importante e estatisticamente um simples ajuste já resolve isso aqui. Nós temos o que seria a variância populacional, quando a gente pega toda a população, no nosso exemplo, e nós temos o que é a variância amostral, quando a gente calcula a partir de uma amostra dessa população. Então vamos ver qual que é o exemplo, né? Então para a gente encontrar qual que é a variância populacional, então aqui eu estou pegando toda a população, todo o conjunto de dados que existe ali, eu preciso descobrir quais são os valores do conjunto de dados. Então vamos pensar no exemplo que eu trouxe logo no início, né? Aqueles 3 vendedores, um vendeu 6 carros, o outro vendeu 4 carros, o outro vendeu 5 carros. Então, esses são os valores do conjunto de dados, que aqui está representado como X. Nós precisamos saber qual que é a média populacional dos dados. Então, sempre aqui a média aritmética. Eu simplesmente vou pegar, somar todos os valores e dividir pela quantidade desses valores para chegar na média. E eu vou dividir depois pelo número total de dados na população. Isso aqui é muito importante porque é aqui embaixo da fração que a gente vai ter a diferença da fórmula da variância populacional para a variância amostral. Se você reparar bem aqui, o que muda da fórmula da variância populacional para a variância amostral é que no caso da amostra nós temos obviamente um conjunto menor de dados. Uma amostra vai ser um conjunto menor dentro da população, que seria o conjunto maior de dados. Então nós fazemos um pequeno ajuste estatístico aqui de pegar N, que é o número de dados na amostra, e fazemos menos 1, tá bom? Outra dúvida importante que pode surgir nesse momento, e agora a gente está olhando a fórmula conceitual, fazendo o exercício fica muito mais fácil de entender, né? Mas perceba que aqui nós pegamos os valores da amostra, subtraímos a média e elevamos ao quadrado. Uma vez que nós elevamos ao quadrado, se o número era negativo, ele se torna positivo.
E se o número era positivo, ele continua positivo. Lembrando, menos vezes menos vai dar mais. E mais vezes mais vai continuar sendo mais. Isso significa que quando a gente identifica a variância de um conjunto de dados, para mim é indiferente se foi acima ou se foi abaixo da média, porque o que importa para mim é quão grande ou quão pequeno tem sido esse desvio. Isso aqui é muito importante, é por isso que essa fórmula ela considera sempre elevado ao quadrado. Essa diferença aqui entre a fórmula da variância amostral para a fórmula da variância populacional, ela é chamada estatisticamente de correção de Bessel. Então, o n-1 no denominador da variância, ele garante que a variância amostral seja um estimador não enviesado, considerando que, por definição, a amostra vai ser sempre menos variável do que a população, afinal a gente está pegando um conjunto menor de dados. Então, a fórmula é a mesma. Mais uma vez, o primeiro passo é identificar qual que é a média. Uma vez que eu identifico a média daquele conjunto, eu vou pegar os dados daquele conjunto e eu vou sempre subtrair a média, elevar ao quadrado e dividir, seja por n no caso da variância populacional, seja por n-1 no caso da variância amostral. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um conjunto de alunos com as seguintes notas, né? Então, um aluno tirou 2, o outro tirou 4, 5, 5, 7 e 9. Primeiro passo para a gente poder descobrir qual que é a variância populacional, eu simplesmente vou pegar a média. Então, eu vou somar, perceba que é literalmente uma média aritmética. Então, eu somo todas as notas, divido pela quantidade de alunos, que foi 8, e chego à média de 5. Mais uma vez, não existe variância, não há como eu calcular a dispersão sem saber a média, porque a média vai ser sempre o meu ponto de partida. E aí, para a gente chegar na variância populacional, olha para a fórmula e depois olha para o exemplo. A variância populacional é cada número desse conjunto, aqui representado pelo x, cada número desse conjunto menos a média elevado ao quadrado, perfeito? Então aqui o que a gente pegou? 2 menos a média de 5 elevado ao quadrado. Depois eu vou somar 4, que é o próximo número na sequência, menos a média de 5 eleva ao quadrado. A mesma coisa, 4 menos 5, 4 menos 5, depois cheguei aqui no 5, menos 5, que é a média eleva ao quadrado. Tá vendo que o 5 está igual em todas? Porque a média vai ser sempre utilizada para a gente calcular qual que é essa dispersão. Uma vez que nós temos a diferença entre aquele valor e a média e elevamos ao quadrado, todos esses números são somados e dividido, neste caso, por se tratar de uma variância populacional, ou seja, não tem uma amostra aqui, uma variância populacional, eu divido por 8 e eu chegaria à variância populacional de 4. Quando que a gente tem uma variância populacional ou uma variância amostral? Nesse caso, é como se a nossa sala de aula ela tivesse 8 alunos. Então, toda a minha população são 8 alunos. Mas imagina que eu tenho uma sala de aula com 47 alunos. E aí fica muito complicado ficar fazendo esse cálculo para saber qual que é a variância. Eu posso pegar uma amostra. Daqueles 47 alunos, eu pego apenas 12 alunos. Então, estou pegando uma amostra e aí, nesse caso, na hora de fazer a fórmula, eu consideraria n-1 para que eu não tenha nenhum tipo de viés na minha análise. Uma vez que nós sabemos o que é a variância e como calculá-la, lembrando que quanto maior a variância, mais irregular é aquela série de dados, mais heterogênea é aquela série de dados. A partir disso, nós chegamos no que é o desvio padrão. Desvio padrão que é uma métrica super utilizada no mercado financeiro, quando a gente vai avaliar volatilidade, quando a gente vai avaliar performance, quando a gente vai avaliar gestão de risco de um fundo, de um ativo. E o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. É isso mesmo. Ele simplesmente vai fornecer uma medida de dispersão que está na mesma unidade de dados. Ele indica, então, em média, o quanto os valores do conjunto de dados desviam da média. É importante saber que a variância e o desvio padrão, a interpretação é a mesma. Então, o desvio padrão ele vai ser encontrado depois que a gente encontra a variância, mas a interpretação é a mesma, né? Mais uma vez, a gente está identificando qual que é o grau de dispersão daquele conjunto de dados. A fórmula do desvio padrão, então, é simplesmente o desvio padrão aqui representado, seja pelo S, no caso do desvio padrão amostral, seja aqui pelo desvio padrão mais clássico, que a gente está acostumado a ver, nada mais é do que a variância, a raiz quadrada da variância. Então, vai ser sempre o raiz quadrado da variância. Então, vamos pegar o mesmo conjunto de dados, tá bom? Então, o mesmo conjunto de dados aqui, mais uma vez, relembrando,
as notas que os alunos tiraram numa determinada prova, então eles tiraram 2, 4, até 9. Chegamos à variância de 4, então essa foi a variância, foi o primeiro resultado que a gente encontrou, e para descobrir o desvio padrão eu simplesmente tiro a raiz quadrada de 4, ou seja, 2 elevado a 2, a gente chega a 4, então o desvio padrão é 2 ou a variância é 4. Já vou trazer alguns exemplos reais, isso aqui é muito prático no nosso dia a dia. O que é importante saber? Desvio padrão vai remeter sempre à curva de Gauss, que seria aquela curva em formato de sino ou a curva normal. Quanto mais a gente se afasta da média, maior é o desvio padrão. Então, sem aqui precisar entrar na parte conceitual do que significa a curva de sino ou a curva de Gauss, Gauss que foi talvez um dos matemáticos mais brilhantes da história, essa imagem aqui é importante entender bem o que ela significa, porque ela tem bastante aplicação também para a gente no mercado. Então, a curva de Gauss está aqui representada como se fosse essa curva de sino, né? Lembra um sino. Nós temos a média aqui como se fosse esse U, tá bom? Então, aqui é a média. Perceba que, à medida que eu vou para a direita ou para a esquerda, eu estou adicionando a média mais um desvio padrão, a média mais 2 desvios padrões e a média mais 3 desvios padrões, seja para um lado, seja para o outro. Qual que é a grande revelação ou qual que é a grande aplicação desse entendimento na nossa análise de mercado? Quando nós temos um conjunto de dados, vamos pensar que a altura média dos homens do Brasil. Eu sinceramente não tenho essa informação, né? Então aqui vai ser mais uma estimativa para a gente poder chegar num consenso e discutir junto. Vamos supor que a altura média dos homens no Brasil seja de 1,70. Então a média é 1,70. E o desvio padrão são 5 centímetros. Então significa que a média mais um desvio padrão, 1,70 até 1,75, ou 1,70 menos 5 centímetros, ou seja, entre 1,65 e 1,75, eu tenho 68% da população de homens do Brasil. Se eu adiciono 2 desvios padrões, ou menos 2 desvios padrões, eu estou falando de 1,70 mais 10 centímetros. Afinal, cada desvio padrão seria 5 centímetros. Então, eu chegaria a 1,80 aqui e aqui eu chegaria a 1,60. Então, aqui eu adicionei 10 centímetros e desse lado esquerdo eu retirei 10 centímetros. O que a curva de Gauss me mostra e o que esse entendimento do desvio padrão nos revela é que 95% dos homens dessa população tem essa altura. Eles vão ter entre 1,60 até 1,80. E a gente pode, para tentar alcançar uma fatia ainda maior da população, colocar um terceiro desvio padrão. Então, se eu somo esse desvio padrão, se eu somo essa média, perdão, de 1,70 e somo 3 desvios padrões, eu estou falando de 1,85 aqui de altura. E se eu tiro 3 desvios padrões, eu estou falando aqui de 1,55. Então significa que entre 1,55 de altura até 1,85, 99,7% dos homens dessa população de brasileiros, homens brasileiros, eles têm essa altura aqui. Existem alguns homens que têm mais do que 1,85? Existe. Mas aqui eu estou falando de menos de 0,3% da população. Então, a curva de Gauss, o entendimento do desvio padrão, é muito utilizado para esse tipo de aplicação. Quanto mais a gente se afasta da média, maior vai ser o desvio padrão. Então, é importante entender muito bem o que significa esse sino. Lembrando que bem no centro nós temos a média dessa população ou dessa amostra. Para a direita nós vamos adicionando o desvio padrão e para a esquerda nós vamos removendo esse desvio padrão. Quer ver mais um exemplo que o pessoal utiliza muito no mercado, principalmente quem faz trade ou quem gosta de analisar price action e além dos fundamentos? É um indicador muito utilizado que você consegue até colocar no TradingView ou qualquer outra plataforma de análise de mercado, que é a bandas de Bollinger. Então, a bandas de Bollinger, quem já ouviu falar, o Bollinger que ainda é vivo, ainda posta bastante coisa no Twitter, vale a pena segui-lo, nada mais é do que a média móvel, então a média em diferentes janelas, à medida que o tempo vai passando essa média, ela vai mudando, por isso que ela não é estática, e você consegue colocar se nós teremos uma banda de um desvio padrão ou de 2 desvios padrões. E aí, à medida que vai afunilando, a gente tem o que seria uma métrica de que em algum momento a volatilidade pode subir naquele mercado. Mas basicamente, bandas de Bollinger é um indicador clássico a partir do desvio padrão, porque dificilmente
a gente poderia colocar aqui o Ibovespa ou colocar qualquer outro índice aqui ou qualquer outro ativo, dificilmente um ativo ele vai subir ou cair 3 desvios padrões acima da média, ou até 2 desvios padrões, dependendo do ativo, se é um ativo menos volátil. Então, é uma forma de você identificar, por exemplo, aqui onde eu estou colocando o cursor do meu mouse, a gente tinha desviado 2 desvios padrões acima, ou seja, possivelmente era normal uma queda, esperar uma reversão à média. E a mesma coisa quando rompe para baixo, opa, caiu demais, o mercado está muito amassado, possivelmente ele vai voltar para a média. É lógico que existem outras estratégias de operação, existem aqueles que operam o momento, que é uma característica completamente diferente, mas fato é que o mercado tem ali uma tendência de reversão à média, ou pelo menos quando desvia muito, no caso aqui 2 desvios padrões acima da média, ou 2 desvios padrões abaixo da média, tende a ter no mínimo uma reversão temporária. Então, bandas de Bollinger é um exemplo muito claro. Vamos ver outro exemplo aqui, pegando o índice preço sobre lucro esperado nos próximos 12 meses da Apple. Aqui a gente pegou a sua média nos últimos 20 anos e os desvios padrões. Se a gente toma esse indicador como base, seguindo apenas esse indicador, óbvio que é uma análise pobre, superficial, a gente precisa sempre olhar outros indicadores, a Apple está um pouco cara em relação à sua média histórica. Isso porque o preço sobre lucro, uma métrica muito clássica e muito simples, ele está se aproximando do primeiro desvio padrão, ou seja, a Apple está um desvio padrão em termos de múltiplo, em termos de valuation, acima da sua média histórica. Quer ver um outro exemplo que utiliza muito os desvios padrões? É quando a gente quer analisar no mercado de commodities o quanto que os fundos ou os gestores estão expostos a determinada commodity, pode ser o milho, pode ser a prata, o ouro, o açúcar, o que for. Geralmente, uma métrica bem comum que os traders usam, né, é ver a média, colocar ali o que é 1, 2 desvios padrões, e você consegue ver quando um trade ele está crowdado, ou seja, quando muita gente está exposta àquilo. Então, o nível de alocação está quase 2 desvios padrões acima da média histórica. Opa, não costuma ser um bom sinal. Afinal, quando todo mundo vai para o mesmo lado do barco, o barco vira. E o contrário também é verdade. Quando ninguém está olhando para aquele ativo e o nível de exposição está 1, 2 desvios padrões abaixo da média histórica, pode ser um bom momento de compra. Então, na vida real, a gente utiliza muito o desvio padrão para poder fazer análises corretas. Aqui eu quero falar de algo que não necessariamente vai ser cobrado nas provas. Na verdade, eu tenho plena convicção que isso não é cobrado nas provas, tá bom? Mas aqui, para a gente ir além da certificação, para a gente poder trazer conhecimento e aplicação prática no nosso dia a dia, existe um gestor de risco chamado Nassim Nicholas Taleb. Ele é autor de alguns best-sellers, como é o caso do A Lógica do Cisne Negro, O Antifrágil, Pele em Risco. Então ele tem livros excepcionais. E uma das coisas que ele mais defende, principalmente aqui na Lógica do Cisne Negro, e também no Antifrágil, mas principalmente aqui, é que nós temos 2 conjuntos de dados. Nós temos o que seria o médio cristão e o extremistão, tá? E aqui eu estou trazendo mais por curiosidade e por conhecimento, porque isso é importante para quem lida com o cliente final quando a gente pensa em investimentos. À medida que eu fui explicar o que é desvio padrão e como que ele se relaciona à curva de sino, à curva de Gauss, eu trouxe aqui o entendimento do que seria, né, e chutei aqui, espero que eu não tenha errado muito, o que seria a média de altura de um homem no Brasil, tá? Homens no Brasil, dificilmente você vai encontrar um homem com 1,20, 1,30. Pode ter algum anão, não sei exatamente qual que é a média de altura de um anão, ele pode ter. Você pode encontrar alguém muito gigante, né? Alguém com 2,5 metros, pode ter, mas 99,7% vai estar naquele intervalo mais normal de altura. Então, quando a gente pensa em altura, a gente estaria falando do que o Taleb chama de médio cristão. Não tem muito segredo aqui, você sempre vai estar ali nesse conjunto de dados. Agora, quando o assunto é mercado financeiro, quando o assunto é bolsa de valores, quando o assunto é riqueza, a gente vive num conjunto de dados que o Taleb chama de extremistão. Por que extremistão? Imagina, voltando lá naquele meu exemplo, né? Eu estou conversando com o meu vendedor, aquele meu vendedor que vendeu 9 carros naquele mês. Eu quero entender, né, qual que é a média de patrimônio ou qual que é a média de salário, de renda daqueles clientes. Para aquele tipo de cliente, para aquele tipo de perfil, a média pode ser um número completamente distorcido, porque ele pode ter vendido 9 carros no mês, sendo que ele vendeu 8 carros para uma pessoa que tinha uma renda de 30 a 40 mil, então a gente está falando que é um carro mais luxuoso, essa pessoa tem uma renda um pouco acima da média,
Então ele vendeu para 8 pessoas que tinham uma renda de 40 mil, vamos colocar assim, né? Um salário bem legal, mais um bônus anual, etc. Só que ele vendeu um carro também muito legal para um bilionário. Então, a hora que a gente pega a média, aquele bilionário ele distorce todos os dados. Então a média é uma medida completamente sem valor para mim naquele caso. E no mercado financeiro é parecido, às vezes a gente olha, né, o tanto que um ativo ele pode subir ou pode cair baseado na média dos últimos anos. Só que como a gente está falando de extremistão, quando surge um crash, igual foi 2008, o desvio padrão não é respeitado, o ativo cai 5 desvios padrões abaixo da média histórica. Quando a gente está pensando num movimento um pouco mais intenso, como foi o Covid, a mesma coisa. Então, na Cintaleb, por mais que seja importante a gente entender o que é o desvio padrão, o que é a variância, como isso pode ser aplicado nos investimentos, o que ele defende é que no mercado financeiro, que na verdade o mercado financeiro é caótico, o mercado financeiro não opera seguindo o domínio do médio cristão, aqui a gente está falando de extremistão. Então, em um momento você pode ter um evento que vai ser um evento muito mais relevante do que tudo aquilo que aconteceu. Isso é importante para a gente poder responder bem uma prova, ter um entendimento técnico e conceitual, mas saber também conversar com o cliente final, saber fazer a análise de um fundo, saber fazer a análise de um ativo com esse entendimento, né? O Nassim Taleb é um que escreveu sobre isso, outro autor também para quem gosta de se aprofundar em termos de caos de mercado é o Mandelbrot, que também tem um livro bastante interessante, e eles pegam esses conceitos tradicionais que a gente precisa entender, só que eles extrapolam e mostram como o mercado muitas vezes não respeita a variância, o desvio padrão, essas métricas tradicionais de gestão de risco. Então, aqui a gente foi além do que a prova pede, mas é importante aqui para o nosso entendimento. Vamos à nossa questão de prova, e aqui o que nós temos de pergunta? Considere a amostra de dados 6, 8, 10, 12 e 14, e está me perguntando qual é o desvio padrão deste conjunto de dados. Então, primeira coisa sempre que eu preciso é encontrar a média. Então, pensa sempre nisso. Se a gente não tem a média, eu não consigo achar a variância, eu não consigo achar o desvio padrão. A média aqui é muito simples. Eu vou somar 6 com 8, então 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 14 dividido por 5, eu chego na média aqui de 10. Então, perfeito. Essa é a minha média. Uma vez que eu tenho a média, o que eu vou fazer é pegar cada um desses valores do conjunto, subtrair a média e elevar ao quadrado. A gente vai somar tudo isso e dividir por n menos 1, porque aqui a gente está falando de uma amostra de dados. Então, como é que ficaria isso? Então, eu tenho que pegar 6 menos 10, aqui eu fecho parênteses, elevo ao quadrado. Então, eu tenho 6 menos 10 menos 4 elevado ao quadrado, tenho 16. Vou fazer isso de novo com 8 agora. Então, 8 menos 10 elevado ao quadrado, então menos 2 elevado ao quadrado, eu chego a 4. Depois eu tenho 10 menos 10 elevado ao quadrado, né? 0 elevado ao quadrado vai dar 0. Faço de novo, 12 menos 10 elevado ao quadrado, vou chegar em 4. E por último, eu pego 14 menos 10. Então perceba que o 10 se repete porque é a média, não tem como a gente calcular a variância sem saber a média. Então aqui eu tenho 4 elevado ao quadrado, 16. O que a gente deve fazer agora? Lembrando da fórmula, eu preciso somar todas essas medidas de dispersões. Então eu vou somar 16 mais 4, que é 20, mais 0, 20, mais 4, 24, mais 16. Eu estou falando de 40. Então, uma vez que eu tenho o número de 40, eu vou dividir por n. Só que n seria se nós tivéssemos uma população. No caso, a amostra que nós temos aqui é uma amostra, né? Como o próprio nome já diz. Então eu faço n menos 1. Logo eu tenho que fazer 40 dividido por, eu tenho 5 números aqui, 5 menos 1, 4, eu chego aqui no valor de 10. E aí você pode bater o olho nessa resposta e falar 10, mas nem tem essa alternativa. Porque o que nós acabamos de descobrir é a variância. Você acabou de descobrir qual é a variância dessa amostra de dados. Para a gente descobrir qual é o desvio padrão, que essa sim foi a pergunta da questão, eu preciso tirar a raiz quadrada de 10. Então, o desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada de 10. E aí, se você fizer na sua HP, a gente vai chegar no resultado de 3,16. Então,
Perceba como não é tão complicado quanto parece. Na verdade, é muito simples, a gente só precisa aplicar todos os conceitos que a gente foi aprendendo nas outras aulas. Então, 3.16 é a resposta. Parabéns para você que conseguiu acertar mais essa pergunta.